Bem-vinda, bem-vindo ao novo episódio do podcast da Relisho. Hoje os convidados são Isadora Anahuachi e Marcelo Silva. Preciso um momentinho para lembrar do seu sobrenome. Bem-vindos, muito obrigado. Obrigado, André, pelo convite. Muito bom estar aqui com você. Bom dia, obrigada, André, pelo convite. Bom, quem são Marcelo e Isadora? São os últimos dois que chegaram a trabalhar conosco na Relisho. Já fizemos um podcast com a João e a Bianca, que está lá em nosso canal, episódio número 2. Este será o número 32, 33, então passaram bastante, podem dar uma olhada. E o intuito dessa conversa é nos conhecer um pouco mais e também deixar pessoas curiosas em saber como é a Relisho atrás, nos bastidores sobre nós. Legal. Então, sabendo que a Isa é muito tímida e nervosa, você também, Também sou. mas menos. Quer começar um pouco a contar a sua jornada, Marcelo, ou prefere me fazer uma pergunta e eu começo a falar? Podemos começar da melhor maneira. Eu sou Marcelo, Silva, tenho 35 anos, sou casado, tenho um filho maravilhoso de 6 anos em casa, que me inspira a cada dia, a fazer o que eu faço. E minha trajetória, eu costumo dizer que a minha trajetória profissional começou quando eu era ainda pequeno, no restaurante dos meus avós. Meus avós são imigrantes portugueses, e eles começaram, quando eles vieram para o Brasil, com uma pensão e um restaurante. Nem sei se hoje tem pensão aqui no Brasil. Pensão é como um hotel? É um hotel mais simples, Sim. só que só de homens. Então tinha pensão de homens e pensão de mulheres. Nossa, eu não sabia. E aí meus avós vieram pro Brasil e eles montaram uma pensão e com um restaurante. Em São Paulo? Em São Paulo. E aí quando eu era pequeno, eu cozinhava com a minha avó na cozinha, ajudava meu avô a servir as comidas no restaurante, ajudava minha avó na pensão. Então, eu costumo dizer que eu comecei a minha trajetória profissional bem pequenininho, já servindo mesa, cortando legumes. Imagino que você era muito fofo, né? E eu gostava de fazer isso. Separava feijão para minha avó. Então, eu costumo dizer que a minha trajetória profissional começou ali. E aí, ao longo do tempo, tive a oportunidade de trabalhar em telemarketing. Acho que minha primeira formação ali... Você não se formou na universidade? Sim, sou formado em administração. Imagina, acaba de começar conosco, eu nem sabia isso, porque para mim não é muito importante a formação acadêmica, mas você é formado em administração. Administração, e atualmente eu estou finalizando gestão ambiental. Legal, uma segunda formatura. Uma segunda formação. De 3 anos? De 3 anos. Uhum. Como foi a administração? Na verdade, assim, eu gosto de administração, mas foi algo que eu acabei fazendo muitas vezes pelo ali o momento. Você chega nos 18 anos, você precisa escolher, aquela pressão que existe, de escolher uma profissão necessariamente. E acabei escolhendo a administração, mas hoje eu tenho a oportunidade de fazer realmente o que eu gosto, que é a parte de gestão ambiental, de estar mais próximo. Então, a gestão ambiental foi uma escolha minha. A administração me ajudou muito na minha trajetória profissional. Agora está descobrindo, nos últimos anos, trabalhando, que é útil, né? Sim, mas na época útil. Não era muito interessante. Para mim também foi uma coisa um pouco assim. Sim. Então, trabalhou como telemarketing, ligando para as pessoas? Recebendo Então, ligações. Atendimento ao cliente. Gostava? Gostava. Ter o contato ali com o cliente é importante, para a gente poder filtrar e também, costumo dizer, tomar um banho de cliente, na ponta. E aí, tive essa oportunidade. Depois eu consegui trabalhar em 2 multinacionais.
uma suíça e outra americana, onde me deu uma bagagem bem interessante de grandes empresas. E dentro desse mundo de multinacionais eu aprendi muito, só que eu, de certa forma, tinha algo dentro de mim que queria empreender, né? E acabei saindo do mundo corporativo e fui para o empreendedorismo e montei uma empresa do zero, que fazia basicamente higienização de estofados e lavagem a seco de carros. Então já tinha essa pegada de fazer algo pelo planeta, onde eu lavava os carros sem uso de água. Então, Sem uso? sem uso. Usava, na verdade, 300 ml de água para lavar um Nada. carro. Caramba, muito Copo pouco. de água. Um copo de água por carro. Porque eu não entendia por que existia lava rápidos e onde se gastava tanta água para lavar um carro. Se gasta mais ou menos 5 mil litros de água para lavar um carro. Sério? 5 mil? Isso, carro só? um carro. Porque muitas vezes a mangueira tá ligada e você não percebe quanto... Tô chocada com essa informação. Muita água. Caramba. E foi muito naquela época do racionamento de água aqui em São Paulo. Ah, sim. Então, houve uma procura muito grande. Então, comecei com a malinha na casa das pessoas, ofereci o serviço de lavar o carro na garagem das pessoas. Ah. Então, é uma tecnologia sua? Era uma tecnologia sua? Não, já existia, Ah. poucas pessoas no mercado, e aí eu adaptei isso para a realidade e comecei a oferecer de forma delivery, porque eu não tinha um lugar para fazer. Sim, é caro. Não tinha um espaço físico, então eu acabei vendo uma alternativa de ir na casa do cliente oferecer, Legal, porque acabava sendo uma comodidade para o cliente Claro. também, né? claro. E você tinha carro na época? Ou moto? Não, Transporte público? não tinha Transporte público. transporte público. Então, ia Mochilinha, com uma mochila. uma mochila, Nossa, mesmo empresário, parece um Sim. pouco o filme e a história do fundador da McDonald's. Eu pensei nisso. Sim, pensou mesmo? Pensei. Ele com a mochila Sim. indo. Que bom. E quanto conseguiu resistir? E existir? Sim, na verdade, sim, foi 5 anos que eu empreendi. Bastante. Comecei como atendimento ao cliente ali, no atendimento delivery, e aos poucos eu fui conseguindo pegar alguns locais como parceiros, estacionamentos. Tive um local físico, onde eu pude atender clientes, só que aí, infelizmente, com a pandemia, tive que encerrar as atividades, porque eu tinha dois funcionários na época, no estacionamento, e aí do dia para a noite parou todos os serviços. E como microempreendedor, não tinha caixa suficiente para aguentar. Então, mas foi um período bom porque eu fiquei em casa com meu filho. Meu filho tinha acabado de nascer. Então parece que calhou tudo. E aí depois, a partir daí, eu voltei para o mercado de trabalho depois de 1 ano, né? E onde eu trabalhei numa startup, no Jeito. Uma empresa que oferece microcréditos para classe C, D e E. E ali eu tive a oportunidade de começar com 30 pessoas e aí ao longo de 4 anos a empresa já tinha 250 pessoas. Que bom. Esperamos nós também de fazer Sim, com certeza. esta jornada. Bom, que bom saber mais. Novamente, nós sendo uma pequena empresa que cresce de forma rápida e também temos uma atitude informal, jovem, o nosso processo seletivo não é muito estruturado. Por isso, Marcelo contou para vocês, mas também para mim, desta forma ordenada a sua jornada. Isa, eu nem sabia, nem encontrei ela antes de começar conosco, porque verdade. falei a Bianca, Milena, vamos a fazer com Milena uno online, que ela está na Europa agora. E João, falei, se para vocês está bem, vai trabalhar com vocês, então para mim tudo bem. Mas, quer contar um pouco da sua jornada? Sim, claro. Então, eu, ao contrário do Marcelo, digo que a minha jornada profissional está começando ainda, né? Tô começando a desenvolver ela agora. Mas eu, só me apresentando, né? Eu sou Isadora, tenho 28 anos
E eu sou publicitária de formação. E na época da faculdade, assim, quando eu fui decidir, né, só voltando um pouco no tempo, quando eu fui decidir o curso, eu tava muito, assim, não tinha muita ideia do que eu queria fazer. Como o Marcelo disse, tinha aquela pressão, né? Eu tinha 17 anos na época, eu não tinha nem 18 ainda. E acabei optando pela área da comunicação, porque minha irmã mais velha é jornalista, ela já era formada, já estava no mercado de trabalho, e eu tinha um pouco, né, de contato. Ela me contava muito sobre esse universo da comunicação, e eu achava que tinha a ver comigo, me identifiquei, mas não acho que fosse o jornalismo, né? E aí parti ali para publicidade e propaganda, foi algo que eu comecei a pesquisar. Claro, a gente é um salto no escuro, né? A faculdade, mas comecei, me identifiquei bastante com o curso, gostei muito, foi muito interessante, aprendi muito também. E eu me formei logo antes da pandemia, então foi um período difícil aí para, né, conseguir um emprego de forma efetiva. Por isso que eu digo que de um tempo para cá é que eu estou começando a minha trajetória profissional. Mas durante a faculdade fiz alguns estágios, tive a oportunidade de trabalhar numa multinacional da indústria farmacêutica, onde eu tive a oportunidade de aprender muita coisa, muita coisa. Eu trabalhei no trade marketing, então eu era uma ponte entre o marketing e o comercial, né? E aí lá eu comecei a trabalhar com algo que eu descobri que eu gostava muito, que eram os eventos, né? Eventos, ações promocionais, né? A organização dessas ações e desses eventos. Então, entrar em contato com clientes, né, internos, externos, contato com fornecedores. Então, esse Que contato bom, com que pessoas bom no geral. saber. Acabo Sim, de receber un sim di un nuovo cliente di eventos para un evento na terza e quarta-feira, un evento corporativo. E é a sim, fase da pós-venda, onde tem que organizar tudo e sim. fazer este trabalho com João. Daqui a pouco espero também com Marcelo. Tem uma parte burocrática ali, Tem a né? parte, tem a parte contrattual, tem a Uhum, parte amministrativa do relacionamento com o cliente e sim, também tem a parte da operação, de organizar toda a nossa parte para o evento. sim. Então, fico feliz que vocês possam ajudar nisso. Com certeza. Então, foi muito interessante porque ali foi o momento de eu começar a descobrir o que eu gostava, né? E, além disso, já trabalhei também com atendimento ao cliente 2 vezes no receptivo, né? Atendendo as pessoas. Hoje estou fazendo isso de novo, né? Então, se entra em E contato com o WhatsApp na Relisho, provavelmente sarà Isa ou a Milena ou a ou a Bia, Bianca ou eu, que ainda tenho o WhatsApp da Relisho aqui no meu celular às vezes você e ainda dou uma gosta, né, de olhada. responder algumas pessoas. Algumas pessoas sim, Uhum. outras não, mas faz parte. A gente se divide, né? Sim. Mas foi isso. E como que eu conheci a Realisha, né? Acho que é legal falar. Foi através da Bianca, que ela já tá aqui há um tempo, né? E eu conheço a Bianca há alguns anos, é minha amiga há alguns anos, pessoal, né? E aí ela falou que eu tava desempregada, ela falou que ia surgir uma oportunidade na Realisha, provavelmente, ainda não tinha nem certeza, mas quando Mas ela queria muito, porque ela falou, pessoal, precisamos de uma pessoa ela que queria. possa ajudar o João. Na época era sobretudo Sim, isso. sim. Então ela quis muito você. Que não era Uhum. você, era uma posição, mas Sim. depois te falou. Pouco antes eu encontrei ela por acaso, porque fazia muito tempo que a gente não se via. E nos encontramos, conversamos bastante, né? Saímos. E aí ela comentou sobre isso, demos as atualizações da vida de cada uma, né? Aquela coisa de amiga, fazia muito tempo que a gente não se via. E aí ela comentou isso comigo e me contou mais da Realista. Eu já acompanhava meio por cima, assim, quando ela postava alguma coisa no Instagram dela, ou quando me contava. Eu já tinha visto, né, o Instagram da Realista um pouquinho. E começou a me despertar interesse, né, pelo propósito, né, pela área de atuação da Realista. Eu achei bem interessante. E foi aí que
quando surgiu a posição, ela falou, o que você acha? Você quer? Quer tentar? Eu falei, eu quero. E aí deu certo, né? Tô aqui hoje, tô feliz com o que a gente está construindo Che bom. nesses últimos meses. E è tutto molto fluido, una cosa boa de não ser uma grande empresa estruturada como as multinacionais onde vocês trabalharam, Sim. como uma organização grande como a Greenpeace, onde eu trabalhei 6 anos, que é uma non-profit, uma ONG, mas é sempre uma grande organização e os processos internos, as dinâmicas são muito similares a uma organização profit. E tem muitos processos e geralmente pouca liberdade de experimentar, de inovar, de criar. Nós temos menos processos, então é tudo mais fluido. Sim. Que Sim. é bom por muitas coisas, mas também estamos fazendo esse trabalho de criar os processos. Colocar a mão na massa, né? Como Ou na a gente terra, né? diz. É na terra, no caso. Ou na terra também, né? Ou na terra. Uau, me lembro a primeira vez que eu peguei uma cenoura do chão, da terra. Vocês já fizeram isso na vida? Uma Já. cenoura? Agora, depois de adulto. Eu também. Depois da universidade, Sim. fui um ano fazer agricultor em Toscana, uma pequena fazenda agrícola. Eu lembro, era inverno, tinha a neve. Nossa. E lembro a sensação, a emoção, o stupor como da criança com esta sensação. Nem sabia, claro, sabia que a cenoura era na terra, mas não sabia que era assim. Muito emocionante colocar a mão na terra. E também a massa. Sim. Também a massa é muito legal. Com minha avó, lembrando de avós, nós tínhamos, e ainda temos, ela não está mais conosco neste mundo, neste plano de realidade, na matéria, mas a tradição contínua de fazer a massa, Natal, cappelletti, conhece? Sim. Cappelletti? Sim. E colocar a mão na massa, fazer a massa de pasta é muito legal. Algo bem tradicional, né? Na Itália. Sim, muito. Muito. E aqui em São Paulo também tem uma Sim, grande tradição Tem. de italianos. Tem. Você falando da cenoura, há um tempo atrás, né, eu vou em muitas hortas, né, e eu tive a oportunidade de plantar uma muda de beterraba e acompanhar o processo dela, né, o de cenoura também. O de cenoura, acho que o processo, o cultivo é de 120 dias. É longo, sim. É longo. Sim. De beterraba é menor, mas eu tive a oportunidade de acompanhar. E quando eu colhi a beterraba, é um sentimento assim inesquecível, né? Quando você tira da terra, você sente realmente a energia daquele alimento, Sim. né? Você toca nele, você sente o frescor, você sente o aroma, você sente como ele está fresco ali da terra, sabe? E também poder pessoal, né? Como poder. nós de ser humano, falar, Sim. nossa, era uma semente que eu coloquei, eu tirei as plantinhas perto que queriam pegar todo o sol, toda a energia, cuidei e agora finalmente tem este fruto maravilhoso. É uma escola muito importante, por isso eu gostaria muito de intensificar os nossos esforços de comunicação e depois de operação para criar hortas em escolas e junto com a horta, que sabemos quanto é complementar a compostagem, tanto porque sabemos a importância para o meio ambiente, para a sociedade, para a saúde das crianças comer alimentos orgânicos, mas sobretudo porque os espaços são limitados, não podemos imaginar que dá muita comida, mas a experiência de uma criança poder ver as minhocas, eles adoram as minhocas na compostagem, os bichinhos, as plantas, é algo muito legal. Ter esse contato, né? Logo na infância com o alimento, né? Como o Marcelo falou, ter essa experiência, né? De sentir o alimento, né? Acho que seria bem interessante mesmo. E elas gostam, né? Porque é algo diferente,
que muitas vezes não tem em casa, né? Então, acho uma ideia super legal. Acho que as vivências, né, que estão sendo feitas nos sítios, elas são muito bem valorosas, né, para Sì. os adultos, imagine para as crianças, né? Sí, contamos que estamos fazendo, organizamos visitas nas hortas urbanas de nossas parceiras, onde passamos 1 hora para mostrar o pátio de compostagem, a horta, para contar a história, que é uma história de regeneração de espaços que muitas vezes foram deixados, abandonados e viraram lixões, acúmulos de lixo. Então, tem esses coletivos que fazem um trabalho muito, muito importante de regeneração do solo e de lugares, espaços, oásis verdes nas grandes cidades, também de educação, as crianças, os adultos, porque nós também gostamos de passar umas horas no ar livre. Sim, com certeza. Acho que vale muito a pena a gente investir nisso, né? Nessa conexão dos nossos clientes com o campo de compostagem, de horta. De certa forma, mostrar a jornada que o resíduo, que começa lá na ponta, começa lá na casa da pessoa, o ciclo que ela se faz, né? Sim. Até ir à horta. Esattamente, isso è un card Notrello, se lembra di un video che quero molto fazer. Tem uma referência de um vídeo que assisti, de 2 vídeos que assisti como referência. Uno é de uma história real acontecida de um moço, não sei se era surfista ou algo assim, que estava morrendo na água, no oceano. E o Apple Watch que tinha, ele lançou o sinal de alarma e foram resgatar ele graças ao Apple Watch. Então é uma propaganda da Apple com uma história real, feita claramente com os meios que tem a Apple. Então é super bem feito. Uma outra referência é a jornada de una frambuesa, strawberry, fragola, morango, obrigado. Fragola, Do campo até todo o trabalho que tem que já fazer no campo. Depois o transporte, no mercado, a criança que quer comprar, que está com a mãe no mercado, que posso comprar, compra morango, não conseguem comer e vão no chão, vão no lixo e depois na terra. É um vídeo muito bem feito e então seria muito bom poder fazer um vídeo com a jornada tanto do resíduo orgânico que vai na compostagem e depois é utilizado como adubo para plantar e a pessoa recebe em casa os orgânicos, que é uma coisa que eu quero fazer desde sempre, que eu faço toda semana e que é um dos momentos de maior alegria que tenho na vida, de ir a comprar produtos orgânicos no mercado. E então oferecer esse serviço e conectar os nossos clientes com as hortas faz parte do nosso propósito. E os nossos clientes pagam uma assinatura só para, entre aspas, apoiar este movimento, este projeto que nós estamos fazendo, para também apoiar as hortas urbanas que remuneramos pelo trabalho de compostagem, hortas urbanas que têm um problema também a vender os produtos. Então, um pouco da nossa missão é de fazer essa ponte entre os ecossistemas. Sim, e eu acho importante também mostrar como um todo, né, desde o conceito da economia circular e mostrando aos poucos, né, o que é o conceito da economia circular e por que é importante ela ser incentivada, né, depois mostrar para onde vai o resíduo, né, e criar uma valorização maior, né, de todo o trabalho envolvido por trás, porque eu, por exemplo, pessoalmente, antes de conhecer a Realixo, eu não via
motivo para comprar produtos orgânicos. Não é que eu não via motivo, mas eu não entendia o processo por trás, né? Eu só sabia que, não tem agrotóxicos. Ok, mas isso é muito vago, né? Eu não tinha consciência de tudo que tinha por trás, os trabalhos que tinham por trás, né? E a importância dessa geração de empregos, né? Atrás da economia circular. Então, muito, muito importante e muito interessante também todo mundo conhecer um pouco mais sobre isso, né? Pesquisar mais a fundo sobre isso. E disseminar, né, mais essa informação, porque eu acho que ainda tem pouca informação, né, em relação à economia circular como um todo, né. É algo ainda está em alta, mas ainda falta, eu acho que, disseminar um pouco mais. A Isa começou a me ajudar nas redes sociais, que nos últimos anos ficaram todo comigo. No começo da Relixo eu não aparecia nas redes sociais, porque não falava português, e então eram outras pessoas que eu contratava para gravar um vídeo, para fazer arte. Mas depois de um tempo se limitou muito o orçamento, muito, porque o crescimento não foi como esperado. Então tive que reduzir praticamente completamente o time de marketing, e eu fiquei só eu no marketing. E tomei coragem e comecei a falar, a colocar a cara, e meu sotaque é diferente, meus erros de gramática e tudo assim. Mas agora você me começou a ajudar nesta parte, e uma coisa que temos que nos lembrar como um mantra é que a propaganda, o marketing é como um mantra. Temos que repetir as coisas continuamente, de uma forma que não seja maçante, né? Cansativa, claro. Exato. Ou imposta, né? Ou imposta, claro. Que sentido imposta? Como se fosse algum bordão ou algo obrigatório, né? Que a gente deveria fazer. Mas sim com essa criação da consciência, né, em cada um, e não impondo para a pessoa fazer obrigatoriamente. Não, nesse porque sentido. não podemos, o papel do Estado, que deveria fazer e tenta fazer, mais ou menos, em alguns aspectos, esse papel de fazer é isso, tem que fazer isso, se não faz isso, tem esta consequência, se faz isso, tem este benefício. Mas, claro, nosso papel é diferente. E também é uma... No marketing em geral, na comunicação, é um funil onde tem várias partes, mas lembrar que temos que seguir a falar do mesmo assunto várias vezes. Sim. Podemos também utilizar conteúdos antigos. Sim. E fazer novos, claramente. Acho que isso também traz muito da educação ambiental, né? Sim. Então, eu acho que uma forma didática de repassar informação e ensinar ou dar dicas é muito importante, de forma acessível também, para que todo mundo entenda, né, de forma clara. Sim. E a escola tem um papel fundamental. Por isso nós fazemos palestras, oficinas, vivências em escolas. Agora precisamos cobrar escolas porque nosso tempo é limitado, porque a sustentabilidade econômica e financeira é vital para nós, como para qualquer organização. E, de consequência, só as escolas particulares podem nos contratar. Mas considerando que parte da missão da Relixo é tentar equilibrar a distribuição de renda e fazer deste mundo um mundo mais justo. Agora tem a lei de incentivo à reciclagem. Vocês conhecem um pouco? Sim. A lei de incentivo à reciclagem. Eu quero escrever, tenho poucos dias, na realidade, para escrever um projeto que é palestras, oficinas em escolas públicas, onde uma pessoa do nosso time e uma pessoa de uma cooperativa de catadores vai em escolas públicas com uma composteira, fazendo uma atividade de separação em 3 partes, em 3 frações, para as crianças, os estudantes de escolas públicas poder
fazer essas experiências. E o dinheiro não é da escola, mas é de pessoas físicas que podem doar até 6% do próprio imposto de renda, e pessoas jurídicas em lucro real que podem doar até 1%. E então quero fazer isso. Legal, eu acho que é mais uma forma, né, de incentivar e tornar acessível. Bem importante. Assim como as palestras em empresas, né? Sim, Como foi outro dia? foi ótimo. Outro dia, essa semana, inclusive, né? Sim. Fomos lá na Rodia, Sérgia, né? Que é o cliente PJ, um dos principais clientes PJ, né? E foi interessante a forma como se abordou, mostrou a apresentação, assim, com imagens reais, né? De lixões, mostrando... Tínhamos lá na apresentação para a Rodia Sérgia. Sim, No, mostrar... porque o dia antes, né? Na Uhum. segunda, fui com o Marcelo e o João a fazer o treinamento no restaurante eu vi no Pura. sem uma apresentação. O Marcelo falou seria legal ter Uhum. imagem. Então, Sim. depois... Eu acho importante, porque a visualização, né, traz um pouco de consciência também. Então, e uma coisa que eu observei só, né, um parênteses, eu observei que tem pessoas ali de classes sociais diferentes, com acessos diferentes, Sim. né? Então, é interessante isso. Muito. Lá na palestra, ou até, né, enquanto a gente estava abordando as pessoas ali na empresa para explicar um pouco da compostagem, né, mostrar como é na prática. E aí a palestra acho que foi bom, foi bem visual, bem explicativa. Algumas pessoas, né, deram opinião ou tiraram dúvidas, que eu acho que são dúvidas pertinentes. Achei interessante. E o engajamento de todo mundo. É importante, faz parte do papel de uma empresa educar também os funcionários. Como agora Marcelo já tem uma experiência neste setor. Você, não, a Bianca não tinha, a Milena queria ter, mas ainda não tinha. João queria, já tinha decidido que queria, como a Milena, como Marcelo, mas ainda não tinha. Então, os nossos motoristas, as pessoas que trabalham conosco em eventos, não são nesse setor, mas trabalhando conosco aprendem muito. Sim. De como as pessoas, muitas vezes, nessa palestra, muitas vezes elas entendem, elas querem entender como que elas podem fazer isso no dia a dia delas. Muitas vezes elas moram num apartamento pequeno, numa casa, mas como que elas podem fazer com aquela situação do resíduo, né? Sim. Então, a Realixo, ela entra nisso, né? Sim. É possível fazer em pequena escala, né? Não só empresas. Com o nosso serviço do Baldino, com certeza, mas também com uma composteira em casa. Foi muito interessante, porque além da palestra, eu e a Isa passamos o dia inteiro em uma mesa como essa, na saída do refeitório da Rodia e Sérgia, lá em Santo André, com um vaso, com um pouco de adubo, um vasinho pequeno, um adesivo com o logo do projeto que a empresa Rodia chamou de Ecogenesi, e um pouco de adubo produzido no pátio de compostagem que nós cuidamos semanalmente, uma semente de girassol, e comunicamos com as pessoas sobre o projeto e de pegar o brinde, e a reação foi muito boa, né? Foi muito positiva, me surpreendi com o Eu engajamento também. das pessoas. Eu também. E essas empresas também colocaram à disposição para os funcionários interessados em eles dar de presente uma composteira para casa. Muito legal. Que é uma iniciativa muito, muito legal, tem um custo, então a empresa decidiu investir, as empresas, porque são duas empresas diferentes, decidiram investir neste projeto. E quantos contatos pegaram? 100 pessoas, porque eram três papéis. Folhas de papel completamente 25, preenchidas. 30, nem tinha espaço no final. Cada uma devia ter umas 30, 40, né? Então, 100 Bastante pessoas que gente. falaram, sim, quero a composteira em casa. Claro, tem pessoas que têm nojo das minhocas, falam, não, minhoca não.
mas foi uma resposta muito, muito boa. Então, convidamos você, se trabalha em uma empresa, nos convidar para dar uma palestra, imaginar uma iniciativa juntos. Agora não posso falar o nome de uma empresa que é muito famosa e que faz leite vegetal, pode ser que já entenderam. Entrou em contato conosco para fazer um projeto piloto de destinar a borra de café das cafeterias parceiras deles para compostagem e também dar o adubo como brinde e pensei de utilizar, propus eles de utilizar a embalagem de Tetra Pak deles como contenedor para adubo, enfim, fazer coisas criativas com brindes para engajar os funcionários, porque as empresas têm este papel social muito importante Claro. também internamente a elas com os funcionários, né? Com certeza, até para essas pessoas levarem para casa, né? Se eu não, Exato. muitas vezes ela é pode ser que seja a única ali a estar num ambiente de trabalho, né, diariamente e levar esse aprendizado para casa é importante. E cultivar isso no ambiente de trabalho, né? Como eles fazem. Então, foi interessante lá, né, nesse dia que fomos lá na Rod Sérgia, observar a separação de resíduos lá. Então, tinha um container só para tampinhas de plástico, tinha para pilha, tinha para eletrônicos, né? Até para notinhas fiscais, que talvez seja um pouco diferente. Então, achei bem interessante que eles realmente praticam isso lá no dia a dia deles. Sim, sim, sim. E o mesmo acontece nas escolas, onde as crianças aprendem e colocam e levam para casa, né? Acontece com seu filho, como se chama? Pedro, Pedro. Acontece que ele acontece. volta em casa e explica. Acontece. Teve até uma campanha ano passado na escola das tampinhas, onde essas tampinhas eram usadas para cadeira de rodas para animais. Sim. De animais. Uau, De Sim. animais, de animais É pets. uma ONG. É uma ONG que sim, faz isso. é uma ONG. Nós fizemos aqui um episódio com uma outra ONG que se chama Ecopatas, que vende as tampinhas para fazer a castração dos animais. Eu descobri a importância, não sabia, dos animais. Mas tem esta outra que faz... Através das tampinhas, da venda, né? Acredito que a escola tem um papel muito importante na economia circular, né? Então, esse tipo de ação expande para as famílias, né? Levar isso para as pessoas, né? Muitas vezes as pessoas elas estão um pouco desinformadas de como o nosso resíduo ele é rico, né? Que não é simplesmente pegar o lixo, né? E jogar ali para fora, né? A gente tem um costume de falar aqui no Brasil, vamos colocar o lixo para fora. Mas para fora da onde? Aí tem até algumas imagens que falam colocar para fora do planeta, né? Tem uma pessoa jogando lixo para fora do planeta. E não existe isso. O resíduo, o lixo, ele vai continuar aqui. Você só deixa você só, entre aspas, tira da sua responsabilidade ali aquele lixo e coloca para a prefeitura ou para uma outra pessoa. Mas o seu papel, sua responsabilidade ainda continua, né? Tem muito a ver com o nível de capacidade da pessoa de ter consciência das coisas. Também temos que tentar ter compreensão e empatia das pessoas que não conseguem ter esta consciência, porque são tão ocupadas com coisas mais baixas da pirâmide de Maslow, que não conseguem ver dinâmicas sociais, ambientais. Sim. Por isso, novamente, é muito importante a redistribuição da renda, porque ganhar um salário mínimo é complexo no Brasil, né? Então faz parte de uma sociedade também mais ambientalmente e socialmente consciente.
E para fazer isso, nós como pequena empresa precisamos de clientes que entendam que tem que financiar o movimento, porque não se autossustenta. Ou seja, a riqueza do resíduo não sustenta a economia, porque tem muitas pessoas no atendimento, nas redes sociais, na rua, que falam, mas eu tenho que pagar para o resíduo que te estou doando e você vai fazer adubo e você vai ganhar porque você vai vender e vai ficar rico. Então nós temos que explicar os custos envolvidos. E então nossos clientes são muito, muito importantes, inclusive porque é um trabalho de cooperação. Se uma pessoa fica uma semana com os resíduos orgânicos misturados com os recicláveis e com rejeito, ninguém pode fazer a separação depois de uma semana. Não existe máquina, não existe... Então, cada pessoa tem que fazer o próprio papel. Sim. E acaba que muita gente acha que atrapalha a rotina ou que toma mais tempo. E eu acho que é só uma questão de organização. Eu entendo, assim, como você falou, né? Tem questões sociais envolvidas, de tempo, de trabalho, de locomoção, né? Claro. Mas, em maioria, né? Enfim, tem formas de tornar isso possível, né? Com um pouco de organização. Sì, sì, con certeza, e dà molto piacere, un po' come coltivare, come ter un pet, Sim, una criança, cuidar de... dá trabalho. sim. É a cooperação que nem das formigas, né? É um trabalho diário. Sim. Formigas são grandes Repetição, repetição, constância, né? Aos poucos a gente vai ampliando essa rede de conhecimento. Eu acredito que é muito levar o conhecimento para as pessoas, né? Muitas vezes a gente está preso em alguns assuntos do dia a dia e esquece de pequenas coisas do nosso dia a dia, né? Do lixo, do resíduo, que é algo que nós geramos muito durante o dia. Sempre. É muito resíduo que cada pessoa gera por ano. Qual é a nossa pegada, né? Nossa pegada de carbono das pessoas. Então, é entender e também entender a situação das pessoas, mas levar o conhecimento, né? Em forma, costumo dizer, de formiguinha mesmo. O nosso trabalho é de formiguinha. A educação ambiental é um processo lento, mas precisa ser constante. Sim, e por isso pedimos também ajudas a você que nos está seguindo, está escutando até aqui, aos nossos clientes, seguidores das redes sociais, e nos ajudar nisso, porque nossos recursos são muito limitados. Então, precisamos de clientes, parceiros, seguidores, fãs, amigos, amigas que compartilhem aquela postagem, aquele artigo no blog. Agora começamos uma equipe de pessoas que de forma voluntária escreve artigos em nosso blog. E escrever um artigo, assim como criar uma postagem com roteiro, nós aprendemos. Eu não conhecia praticamente nada, senão a nível muito superficial, do mundo dos resíduos e depois da economia circular, até 2018, onde fiquei chocado da situação do lixo em uma viagem no México. Então, aquele choque às vezes é necessário. Então, também vídeos fortes onde mostramos realidades podem ser úteis para a pessoa se despertar e dali começar uma jornada. Sim. Nos grupos de condomínio, né? Nós temos o João comentou comigo que tem uma cliente que dentro do condomínio ela tomou esse papel de divulgar pros... Daniela, ela é coordenadora de todos os clientes daquele condomínio. São 8, 9 daquele condomínio e ela criou um grupo e cuida dos relacionamentos que são sobretudo no começo, porque é o começo mais delicado. Sim. Nós oferecemos um mês gratuito
por isso, por convidar as pessoas a experimentar sem a barreira do custo, que é sempre uma barreira para qualquer coisa. Mas também se é gratuito, tem que se adaptar. Também tem problema dos maridos, né? Muitas vezes os maridos são um problema neste mundo, ou seja, é a mulher que quer contratar nosso serviço, que já sabe muitas coisas, leva o baldino ou o projeto de ter um baldino e o marido fica lá que não quer muito. Mas passando por esses obstáculos, depois dá muito prazer e muita satisfação diariamente. E é uma parte alta da pirâmide de Maslow, que é a parte de sentir-se parte da sociedade de forma positiva. E também a parte mais em alto é a sentir-se realizado como ser humano. E pode parecer incrível, mas imagina muitas pessoas também mais idosas, que não trabalham mais, ter atitudes diárias que dão senso à vida é vital. Sim. Essa sua colocação me fez lembrar da palestra da Monja Coen, que nós fomos assistir essa semana, em que ela falou dos aposentados, né? Sim. Que a pessoa não se aposenta da vida, né? Sim. Ela não se aposenta do conhecimento dela, ela se Sim. aposenta de um cargo, de uma posição Sim. em um emprego, né? Mas ali o conhecimento dela, ela leva para o resto da vida, né? Então, acho que isso tá ligado também, além do que você falou do topo da pirâmide, de se sentir fazendo parte, se sentir realizado, que foi uma das coisas que ela colocou também, que a gente fazendo bem, né, o bem coletivo, claro, de forma muito resumida, né, fazer o bem coletivo traz uma sensação de felicidade pra gente, né, então eu lembrei disso agora. Muito, eu achei bem interessante, foi muito bom. Muito, muito interessante. O conteúdo daquela palestra e também o estado que nos deixou, né? Sim. Mais tranquilos, sim. mais Inspirados, né? Inspirados, porque temos que lembrar, nós que cuidamos da comunicação, que o conteúdo, as palavras, são 7% da importância da mensagem. O 93% é como falo aquela mensagem e o não verbal, quando tem o não verbal. Imagens, então, o tono, né? O volume, a cadenza. Ah, sim. Sabe? Isso sim. É uma ciência da comunicação que é muito interessante e importante. Que está ligada diretamente à psicologia humana, né? Sim, como funcionamos como máquina humana. Tem algo que não falamos que gostaria de falar de vocês, ou da Realixo, do futuro? Eu tenho uma dúvida em relação a você mesmo. Você acha que, como ativista, né, do meio ambiental, sendo ativista, trouxe algum risco ou desafio pessoal que você tenha conseguido passar? Com certeza. Não sei se falei já num podcast sobre isso, mas eu gosto desse espaço para contar coisas que não se contariam a todas as pessoas, por quanto todas as pessoas podem assistir. Eu fiquei preso por uma ação de Greenpeace na Suíça. Nossa. E aquele foi o risco maior que passei como ativista até agora. Caramba. E foi uma experiência incrível. Foi incrível, porque como acontece que os ativistas de Greenpeace não sabem antes da ação, se chama ação, o que será. Eles só são convidados a participar. Eles falam desde esse dia até este dia, e será nacional ou no exterior. Neste caso era no exterior,
Eu aceitei, era de 3 dias, que são muitos, porque às vezes ações de algumas horas, de alguns dias, e fui informado que era na Suíça. Então, fiquei muito animado. E no trem da Roma até a Suíça, chegaram outros ativistas e nos conhecemos, trocamos. Chegamos em Zurich, não sei como se fala. Zurich. Acho que é Zurich. E fomos no galpão da Greenpeace. E lá chegavam muitas outras pessoas, ativistas de toda a Europa, jovens, idosos, claro, a maioria jovem, mas também tinha pessoas de 70, 75 anos, 150 pessoas, muita gente. Começa a reunião onde é explicado o que será, que ninguém sabia. Por que não sabia? Porque o risco é que eu, antes da ação, assim, em um momento, falo a todo mundo o que será e tira a surpresa. A ação era de nós ser divididos em 12, 13 equipes, cada um responsável para bloquear pontos de gasolina da Shell. E mentre explicava a ação, me parecia um filme, sabe, um thriller de Casino Royale, como se chama aquele? O golpe, sabe que tem um golpe no banco, então você tem que ir lá, tem que ir lá, nesse horário você chegará, você tem que ir lá com mapa, com coisa, parecia um filme. Eu, nossa... Uma missão impossível, né? Já estou aqui, né? Muito forte. E depois de explicar, falaram, ok, agora deixamos uma meia hora para cada um decidir se quer participar. Com todos os riscos, provavelmente todo mundo será preso, mas da nossa... já deixou claro. Já. Sim. Provavelmente todo mundo será preso. Mas achamos que vocês vão no posto da polícia, eles fazem perguntas, vocês falam que não respondem às perguntas, cada um terá um bilhete de um advogado, mas achamos que depois de algumas horas vocês vão embora. Chega o momento do dia e a excitação é gigante, porque é muita adrenalina, né? Claro. Muita adrenalina. Cada um tinha um papel, a minha equipe era 7, 8, e eu vejo que o plano já estava indo de outra direção, quando a moça que tinha a responsabilidade de quebrar vamos a perder vários clientes, por ser que faz parte do que somos. Quebrar o vidro plástico para acionar o sistema de segurança anti-incêndio, né? Porque tinha que parar a distribuição de gasolina lá para a segurança. Nossa. Então ela não conseguia fazer isso e eu falei, te ajudo. E me lembro a cena desta câmera gigante, assim, e eu fazendo este meu primeiro ato criminal. E depois as pessoas colocando-se presa com uma corrente por quê? Porque a Shell estava fazendo as perfurações de petróleo no Ártico, que é uma coisa terrível. E depois eu conversando em alemão, que estava estudando na época, que estudei na época, quando morava na Áustria, mas não muito bem, sobre a ação, porque era importante, porque as pessoas queriam fazer gasolina, estavam bravas, queriam fazer gasolina. Tinha pessoas que trabalhavam em empresas que tinham o cartão só da Shell, então era um problema. Enfim, depois de 7 minutos chegou a polícia e começaram a conversar até não ser presos e passar para a polícia, o ponto da polícia. Eu esperei, eles foram muito gentis, eu falei, não falou nada, eles não falaram nada. E depois esperei em um quarto grande como a metade desta mesa, por um tempo indefinido, mas algumas horas. E lá estava incômodo e um pouco preocupado. Depois foi levado em uma enfermeria
E nesta enfermeria me fizeram esperar em um lugar ainda menor por alguns minutos, mas muito incômodo. E depois me fizeram a prova do DNA com a saliva, coisa que nunca fiz. E depois me trouxeram em um quarto maior com outras 5 ou 6 pessoas e lá eu entendi que estava preso com pessoas que não eram ativistas de uma organização idealista do meio ambiente, mas eram vários casos. E um desses era muito agitado, foi comigo, sim, conseguiu terminar antes dos 5 minutos, porque o tempo está acabando. E no trajeto entre o posto da polícia e a prisão da polícia que estava lá, tinha esta gente da polícia com eu de um lado e ele do lado. Ele era muito agitado e eu tinha muito medo de ficar preso no mesmo quarto com ele. Por sorte chegamos e lá novamente o filme, porque se abre a prima porta, se abre a segunda, se abre a terceira, né? Como um filme. Sim. E subimos e, por sorte, eu fiquei em um quarto e ele em outro quarto. Me deram 4 cigarros, que eu fumei, imagina em quanto pouco tempo, e eu pedi um papel para escrever e me sentia um preso político para escrever 2 cartas, praticamente iguais para 2 pessoas queridas, e jantei e consegui dormir. Estamos na Suíça, então acho que é o melhor lugar para ser preso. E depois, à noite, me levantei porque abriram a porta e chegou um moço que me contou o que aconteceu na sua vida para estar lá. E o dia depois fomos em un'area no ar livre para caminhar com pessoas que eram criminais mesmo. E a roupa? A roupa era uma roupa... Aquela listrada, não? Como de Não era filme. listrada, não era listrada, mas como de filme, de uma cor. Uniforme. Sim, sim, sim. E lá eu comecei a falar assim, mas lá tinha um ativista de 80 anos, 75 de Greenpeace, que falou, no, tranquilo, vai tudo bem, vamos a ser liberados em breve, fica tranquilo, ok, tudo bem. E depois de algumas horas, então no final fiquei 24 horas, graças a elas posso contar essa história a vocês aqui. Foi um risco, mas fico feliz de ter vivido. Bom, nos avisaram que está terminando o nosso tempo, então queria dar a Marcelo a camiseta da Reliscio. Quero agradecer. Pode. Vou abrir. É uma honra poder fazer parte da equipe da Realiscio. Eu acredito que... Acho que dá para olhar na câmera. Acho que dá pra ver. Sim, Isso dá. aqui. Ainda bem que eu não peguei na segunda, né? Na segunda-feira. É perfeito agora. Em direto. Acho que fazer parte da equipe, para mim, é muito satisfatório, porque eu tô numa transição de carreira, numa transição de vida, né? E fazer parte onde eu possa ser útil, não só à sociedade, né? Mas ser útil ao planeta, né? De uma forma remunerada também, é muito gratificante para mim. Então, assim, usar essa camiseta, para mim, é mais do que usar um uniforme, né? É usar algo que faz parte de mim, né? E eu fiquei sabendo que essa camiseta, se você quiser contar... Não, por favor, se você quer ler, faz parte. Estava falando com a equipe essa semana, né? E ela foi feita com 100% de certificado por empregados ex-detentos, né? Pela Paz Social em São Paulo. E não é só uma camiseta, né? É algo que tem um propósito por trás disso, né? Então,
Muita gratidão, André, por fazer parte disso. Obrigado a você. Você escreveu um e-mail muito linda e muitas pessoas entraram em contato conosco. Eu só fiz uma postagem no LinkedIn e uma story no Instagram e muitas pessoas escreveram. Mas a motivação, além e também a jornada, ou seja, saber que ter uma motivação é muito importante. Essa camiseta, além de ser feita com algodão certificado, coltivado de una forma sustentável, não é orgânico, mas é cultivado de uma forma sustentável, pela qual tem esta certificação, é feito por ex-detentos e toda esta importância dar outras possibilidades às pessoas. E também descobri faz pouco tempo que a primeira causa de poluição de microplástico nos oceanos são a roupa que nós lavamos nas máquinas. Porque são feitas de poliéster, acrílico e outros produtos. Isso é 100% algodão, então podemos ficar com a consciência tranquila. Se você é nosso cliente ou parceiro, pode entrar em contato para ter uma camiseta. Obrigado pelo tempo. Obrigada. Obrigado. Pelo bate-papo. Até a próxima. Até.